Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, eu estou de volta à minha estante, de volta às minhas bonequinhas japonesas, os meus funquinhos, minha coleção que cresce cada vez mais. Estou de volta ao Brasil e com isso, de volta aqui no canal, trazendo conteúdos literários pra vocês. Se você tá chegando agora aqui no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra você ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo. Se você quiser me deixar um like, eu já agradeço. E quem é de casa já sabe, mas eu vou deixar na descrição do vídeo, gente, todos os links dos livros que eu mostrar aqui pra vocês. Vou deixar os meus links da Amazon, que vocês me ajudam pra caramba usando os meus links da Amazon pra comprar qualquer coisa, principalmente livros. E, gente, vídeo favorito de vocês é unboxing que fala. Então só vamos, um unboxing especial Companhia das Letras. E eu vou começar, na verdade, com esse livro que eu não ganhei da Companhia das Letras, mas eu ganhei da minha amiga Vivi Bertocco, e como ele é da Companhia das Letras, já vou colocar aqui porque eu acho mais fácil. O Pacto da Água, do Abraham Verghese. Acho que é assim que fala o nome dele. Qual é a história? Abrangendo os anos de 1900 até 1977, o Pacto da Água se passa em Kerala, na costa de Malabar, no sul da Índia, e acompanha uma família que sofre de um mal. Pelo menos uma pessoa de cada geração morre afogada. A narrativa começa com a história de uma menina de 12 anos que é enviada para casar com o seu noivo, um homem de 40 anos. A jovem e futura matriarca, de nome Grande Amati, testemunhará uma série de mudanças ao longo da sua vida, marcada por dificuldades, triunfos, alegrias, revoltas, perdas, reviravoltas e dificuldades. O romance é um testemunho do progresso da medicina, da própria passagem do tempo e dos sacrifícios que fizeram aqueles que vieram antes de nós. Gente, eu fiquei muito curiosa para ler esse livro porque eu vi muita gente falando muito bem dele na internet. Ele entrou para a lista de best-sellers do New York Times, ficou ali um bom tempo no topo da lista e tem algumas aspas que lerei aqui para vocês. Um dos melhores livros que li em toda a minha vida. Épico, capaz de transportar o leitor, impossível parar de ler. Oprah Winfrey. A ternura está presente em cada página, mas ao mesmo tempo o autor é implacável ao retratar as vulnerabilidades que atingem seus personagens pelo simples fato de estarem vivos. The Guardian. A tradução é do Odorico Leal e olha aqui, eu gosto muito dessa arte da capa. Acho muito bonita. Aqui atrás tem uma foto do Abraham. E ele tem 628 páginas. A gente pode colocar aí como um calhamaço, né, Brasil? Pode colocar, pode classificar como calhamaço. Alguém já leu? Deixa um recadinho aqui pra mim pra saber se vocês gostaram. E se eu tô com uma expectativa grande, se minha expectativa vai valer a pena. Bora pro primeiro pacotinho. Eu preciso comprar um estilete. O meu estilete realmente sumiu, eu acho. Eu acho, porque depois, quando eu termino de fazer unboxing, eu junto as coisas, jogo fora e tal. E eu acho que ele acabou indo embora junto, sabe? Foi no meio de caixa, de, enfim, sacolas, coisas assim. Eu acho que ele acabou indo junto. Meu, tava novinho, gente. Pelo amor de Deus, tava novinho. E eu recebi, nós que estamos aqui agora, o novo livro do Jostein Gaarder, o mesmo autor de O Mundo de Sofia. E qual é a história dessa vez? Aqui o autor vai nos apresentar os seus principais questionamentos, né? Os questionamentos que o formaram como ser humano em formato de uma carta aberta para os seus netos, que devem viver aí até o final do século XXI. Afinal, com a biodiversidade do planeta completamente ameaçada, assim como a própria espécie humana, ele quer trazer aí alguns ensinamentos, alguns pensamentos, algo que os netos possam levar para a vida e, na verdade, tentar mudar um pouco o rumo que o planeta está indo. Então ele traz uma série de ensinamentos sobre os indivíduos, sobre o coletivo e principalmente sobre a natureza e como nós podemos e devemos salvá-la. A carta entrelaça ciência e filosofia, experiências de vida e também fabulações. Gente, eu confesso que O Mundo de Sofia foi um livro que eu larguei. Não me julguem, mas é que eu acho que eu não estava preparada. Faz um bom tempo, nossa, faz bastante tempo que eu fui tentar ler O Mundo de Sofia. E eu confesso que eu larguei. Eu acho que não era exatamente o meu momento de ler O Mundo de Sofia. Preciso voltar. Mas esse aqui, eu acho que talvez ele seja uma boa porta de entrada. Pensando que ele é uma carta, principalmente uma carta para os netos, ele deve ter uma linguagem mais fácil e que com certeza ele aborda as questões aqui que ele aborda também em O Mundo de Sofia. Então, eu estou pensando em ler este aqui e tentar ler O Mundo de Sofia novamente. Acho que pode ser um bom caminho. O livro é publicado pelo selo da editora seguinte, né, que é o selo jovem do grupo Companhia das Letras, numa capa belíssima, diga-se de passagem. Olha aqui. Que bonito, gente. Ai, tem um marcador! Olha que lindo! Olha, gostei, você destaca aqui, ó, e fica com um marcador. Uma fotinho do Jostein aqui. E ele é traduzido direto do norueguês, tá? Tradução do norueguês de Kristen Lee Garubo. Acho que é isso. E ele tem 131 páginas. Gente, eu acho que ele deve ser realmente muito interessante. E você leu O Mundo de Sofia? Você desistiu? Você foi até o final? Me conta, porque eu tenho... O Mundo de Sofia é um lugar que eu falo assim, é minha tarefa interminada, sabe? Não ter lido até o final O Mundo de Sofia. Eu vou pra esse pacotinho agora, que ele já estava aberto, porque eu precisei abrir pra conferir se os livros eram esses mesmos, porque tinha um dado errado ali na nota fiscal, mas
Vamos fingir que nada disso aconteceu. Eu tô abrindo agora aqui com vocês. Ai, meu Deus, que surpresa! E eu recebi o crematório frio e fim. Vou começar por O Crematório Frio. O Crematório Frio, um relato sobre Auschwitz, do Józef Debreceni. É óbvio que vocês sabem que é um tema que eu gosto muito de estudar. Óbvio que vocês sabem que quando eles me ofereceram esse livro, eu falei, pelo amor de Deus, pode mandar, que lerei com o maior prazer, porque eu gosto muito de estudar sobre a Segunda Guerra, gosto muito desses relatos sobre o Holocausto. Eu acho que a gente sempre precisa aprender cada vez mais, até pra gente entender e não repetir novamente, né? Principalmente a gente entender o que está acontecendo na Palestina e entender que o que está acontecendo na Palestina é um Holocausto, sim, né? É um genocídio, sim. Então a gente estuda a Segunda Guerra para que não se repita com ninguém. Não só com os judeus. Isso é muito importante. E este livro, gente, ele foi publicado há 70 anos. E é a primeira vez que ele é publicado aqui no Brasil, que ele ganha uma versão em português. Também foi traduzido direto do húngaro. Ai, será que eu acerto o nome dela? Olha o nome dela aqui, ó. Olha esse nome aqui que eu não tô mentindo, pelo amor de Deus. Eu acho que fala Susana. Que é Susana Spiri. Ou Spiri. É o nome da tradutora, que traduziu direto do húngaro. Eu amo isso na Companhia das Letras. Eles estão cada vez mais traduzindo as obras direto da língua original e faz toda a diferença, tá? Qual é a história? Ao saltar de um trem, um grupo de judeus era dividido em dois. À esquerda, aqueles que eram considerados sem serventia, que eram imprestáveis para o trabalho forçado e que seriam executados em menos de uma hora. E à direita, os que seriam encarcerados e escravizados, cujos corpos seriam destituídos de qualquer humanidade, mas que de fato permaneceriam vivos. E o Józef Debreceni, o autor do livro, foi um desses que tiveram essa sorte, vamos dizer assim, de estar no grupo da direita. Passou 12 meses atrozes de servidão em diversos campos de concentração, até terminar no crematório frio, como era chamado o hospital de Dachau, onde os prisioneiros fracos demais eram deixados para morrer. Gente, fui ver se tinha fotos, não tem fotos, mas... Ui! A gente já sabe que vai ser pesado aqui, né? Não é um livro leve, não é brincadeira. Aqui tem uma foto do Józef. Aqui na capa tem umas aspas do Karol Knausgaard, que ele diz um texto profundamente humano sobre o horror dos campos. E aqui atrás tem mais algumas outras que eu vou ler para vocês. Uma contribuição crucial para a literatura sobre o Holocausto, um livro que amplia nossa compreensão sobre a vida em Auschwitz, The Wall Street Journal. Com exceção do trabalho de Primo Levi, não conheço um livro de não ficção sobre o Holocausto tão poderoso quanto este, da Geza Horing. Debreceni preservou uma representação panóptica do inferno, ao mesmo tempo pessoal, comunitária e atmosférica, The New York Times. Engraçado, eu li pra vocês sobre o Primo Levi, o Primo Levi é Assim Foi Auschwitz. Eu tenho esse livro aqui, mas, cara, foi o único livro sobre a guerra que eu não consegui ler. Cara, não foi assim, ele não rolou pra mim. Assim Foi Auschwitz não rolou pra mim. Pra vocês, rolou? Vocês conseguiram ler? Eu não consegui, foi um livro que eu comecei e parei. Ele é publicado pelo selo da Companhia das Letras mesmo, e ele tem 252 páginas. Vamos falar de fim, do livro dela, da nossa ganhadora do Globo de Ouro, da nossa indicada ao Oscar, de nossa Fernanda Torres, Brasil! Qual é a história? Aqui, 5 amigos cariocas rememoram passagens marcantes da sua vida. Festas, casamentos, namoros, separações, manias, inibições, arrependimentos. A gente vai conhecer, por exemplo, o Álvaro, que vive sozinho, passa o tempo de médico em médico e não suporta a ex-mulher. Já o Silvio não larga os excessos de sexo e droga nem na velhice. Já o Ribeiro é um rato de praia que ganhou aí uma sobrevida sexual graças ao Viagra. Já o Neto é considerado aí o careta da turma e marido fiel até os últimos dias. E Ciro é o Dom Juan da turma, invejado por todos, mas o primeiro a morrer, abatido por um câncer. São figuras muito diferentes, mas que compartilham entre si não só o fato de estarem no final da vida, como também essa limitação de horizontes. Sucesso na carreira, serenidade e realização pessoal já são cartas fora do baralho. Nenhum deles parece ser capaz de colher mais do que só um inventário de grandes frustrações. E ao redor deles pairam mulheres amargas, sedutoras, neuróticas, desencanadas, descartadas, conformadas, além de um padre em crise com a própria vocação. Gente, eu gosto muito dos textos da Fernanda Torres, eu acho que ela escreve muito bem. Eu adoro a capa. Olha, você olha aqui, parece meio 3D, né? Olha que legal! Adoro a capa deste livro, acho muito bonito. Uma coisa bem Rio de, né? Bem Rio de Janeiro, Rio de. Olha ela aqui, maravilhosa. Ai, que demais. Ele é publicado pelo selo da Companhia das Letras. Temos aspas, vou ler. O título é Fim, mas o livro trata mesmo é da vida. Plena, forte, caliente e safada. Dessas que caberiam numa comédia de Mário Monicelli, caso ele tivesse lido Nelson Rodrigues e Pornopopeia com o sol de Copacabana pelas fuças. Avisem aí, uma escritora acaba de entrar em cena. João Moreira Salles.
Alternando técnicas narrativas com destaques para magistrais instâncias de fluxo de consciência, Finn captura brilhantemente a dramática oscilação de tristezas e ilusões, grossuras e sutilezas, pequenos afazeres e grandes esperanças, cujo entrecruzamento compõe as tragédias e as comédias humanas de nossos dias. Antônio Cícero. Fernanda Torres estreia na ficção com voz incrivelmente madura, modulada, capaz de transformar histórias noturnas de velhice e morte numa ensolarada comédia carioca de costumes. Nesse claro escuro, ela encontra matizes inéditos de sabedoria, crueldade, ternura, tristeza e humor. Está provado que, além de hereditário, o talento pode ser multimídia. Ele tem 203 páginas. Bora para mais um pacotinho! Eu vou começar por Doce Fúria, da Sashi Bischoff. Lila Crane é a queridinha da América. Generosa, gentil, linda, magnética. Ela e seu namorado, o cineasta Kurt Royal, dividem um apartamento no West Village, em Nova York, e parecem viver uma vida dos sonhos. Para compor o papel de protagonista nas filmagens de uma adaptação de Suave à Noite, Lila começa a ser atendida pelo charmoso terapeuta Jonah Gabriel, a fim de explorar os seus traumas do passado. Vai dar merda isso aí, né? A gente... Isso aqui vai... Lila. Aos poucos, uma sessão após a outra, o mundo maravilhoso e perfeito de Lila começa a ruir. Porém, nessa história aqui, todos têm segredos e ninguém é o que parece. Bom, eu acho que ela vai se envolver com o terapeuta, né? Com o Jonah Gabriel. Eu acho que ela vai Lila. Ai, não sei, mulher. Eu preciso analisar como é que é esse namorado cineasta, né, pra gente entender, pra gente poder julgar direitinho. Mas eu queria falar que eu amei essa capa, eu achei um bafo. Ele é publicado pelo selo da Editora Paralela e eu tenho uma tendência a gostar muito dos livros do selo da Paralela, tá, gente? Eu gosto muito dos livros publicados por este selo. Esta capa está belíssima. Olha aqui. Olha que linda. Olha aqui atrás. Nossa, adorei isso aqui. A Sash. Eu achei que era Sasha. No começo eu falava Sasha, mas não, é Sash. Bonita ela, né, gente? Olha, a Sash. Vamos ler aqui. Ambiciosamente engenhoso, surpreendente e imersivo, este livro envolve você numa história tão atraente que nada te prepara para o golpe da verdade mais profunda escondido em seu interior. É um livro de estreia e tanto. Meu Deus, gente! Nada te prepara para o golpe de verdade mais profundo escondido em seu interior. Da Rebecca Makkai, autora de The Great Believers e The Borrower. Acho que é isso aqui que fala. Gente, alguém já leu? Eu fiquei realmente muito curiosa isso aqui. Ai, eu adoro os livros da Paralela. Eu já tô com uma expectativa bem alta. E ele tem 318 páginas. Gente, esse livro aqui, Os Mortos Também Falam, de Philippe Boxot, deve ser um bafo. E eu fiquei muito feliz de receber. Eu já tinha ouvido falar um pouquinho do Philippe Boxot. Ele é um médico legista francês muito famoso, que tem um canal que chama Legende, que eu adoro assistir as entrevistas deles. São bem assim, sabe, cara, entrevistas muito legais. Em algumas delas você consegue colocar a tradução, né, colocar ali a legenda em português, a tradução automática. É um canal muito bom, o canal Legende, e eles têm vários vídeos com o Philippe Boxot. Então eu já meio que sabia quem ele era, né, esse médico legista muito famoso na França. E ele escreveu esse livro, Os Mortos Também Falam. Porque, embora seja uma profissão comum e que ainda bem... Ai, meu Deus! Gente! Menina, eu entrei... Eu cortei o livro. Ai, que das letras. Olha o que eu fiz, gente. Olha o que eu fiz! Ai, que dó! Ai, desculpa. Bom, voltando. Apesar de ser uma profissão muito comum e que ainda bem que tem pessoas que resolvem seguir, porque ela é uma profissão completamente necessária, essa intimidade com a morte torna a profissão de um médico, de uma médica legista, muito intrigante, né? Muito interessante. E nessa narrativa que mistura autobiografia com true crime, o Philippe Boxot transmite pra gente a sua paixão pela medicina forense e divide com o leitor casos insólitos que ele vivenciou ao longo dos anos. Ao relembrar histórias de cadáveres desaparecidos, assassinatos disfarçados e suicídios inimagináveis, ele mostra ao leitor que a morte nem sempre é o que parece e que a criatividade humana se supera quando o assunto é matar ou morrer. Eu sou um pouco cagona pra esse tipo de assunto. Eu tenho medo de ler até os livros do King, mas é que os livros do King às vezes tem umas coisas de surreal. O que tem uma pegada surreal, assim, eu tenho medo. Os que são mais vida real, por mais que sejam pesados, eu gosto um pouquinho mais. Mas eu tô muito curiosa pra ler Os Mortos Também Falam, publicado pelo selo da Objetiva. Eu amei esta capa, está muito legal. Olha aqui. Gente, eu amei essa capa. Tá muito, muito legal. Olha uma foto do Felipe aqui.
Gente, ele é muito legal, ele é muito simpático nas entrevistas. Vale a pena vocês verem as entrevistas do Philippe Boxeau. É muito, muito, muito legal. Aspas. Os livros de Philippe Boxeau estão cheios de pequenas tragédias e isso explica por que ocupam os 3 primeiros lugares na lista de best-sellers franceses de não ficção. The Guardian. A morte sempre fascinou os leitores, e esse médico legista domina tão bem a narrativa que a torna leve e, às vezes, até divertida. Soar Meg. Philippe Boxeau dá voz aos mortos e ilumina uma profissão até então definida por clichês. Com base em sua experiência e sem nunca se afastar da verdade, traz relatos extraordinários de sua inusitada vida cotidiana. Leclerc Fenac. Se você gosta de casos criminais com um toque de terror, com certeza vai adorar este livro de Philippe Boxeau, La Libre. As histórias são tão extraordinárias que às vezes é preciso se beliscar para acreditar que eles são reais. Le Echo. Com tradução da Júlia da Rosa Simões. Gente, eu tô curiosa, não tem fotos, não sei se, né, de repente ele poderia mostrar fotos de, como é que fala? Não dos cadáveres, pelo amor de Deus, mas às vezes de atestado de óbito, ou de aqueles atestados de perícia, sabe? Mas não tem não, só tem o estrago que eu fiz aqui agora. Ai, mas eu tô muito curiosa, gente, eu gosto muito dele, ele é muito legal, ele é muito simpático. E o livro tem 173 páginas. Você gosta desses temas? Você tem medo? Você fica curioso também? Curiosa? Conta pra mim. Bora pro próximo pacotinho! Gente, calma. Peraí, eu recebi A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli, mas vieram umas coisinhas aqui a mais, espera aí só um minuto. Olha que linda essa eco bag! Livros Sombra e Água Fresca. Gente, eu amo! Amei Companhia das Letras, muito obrigada, amor! Gente, que lindo! Bom, é tudo que eu queria mesmo, viu? Uns livrinhos Sombra e Água Fresca, de férias, de perna pro ar, quem não queria, né? E aqui veio um card especial verão, Livros Sombra e Água Fresca. Eu amei. Mas vamos falar deste livro aqui, que é aclamadíssimo, A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. Priscila não vai me... Pelo amor de Deus, não vai me cortar o livro. Qual é a história? Pouco antes de morrer, a mãe do Samuel lhe faz um pedido. Que ele vá encontrar o pai e o avô que ele nunca conheceu. Mesmo contrariado, o rapaz cumpre a promessa da mãe e faz a pé o caminho entre Juazeiro do Norte até a pequena cidade de Candeia, sofrendo assim todas as agruras do sol impiedoso do sertão do Ceará. Ao chegar àquela cidade fantasma, ele encontra abrigo num lugar inusitado, a cabeça oca e gigantesca de uma estátua inacabada de Santo Antônio que jazia separada do resto do corpo. Mas as estranhezas não param por aí. O Samuel começa a escutar uma confusão de vozes femininas somente quando ele está dentro da cabeça do santo. Assustado, ele se dá conta que aquelas vozes que ele ouvia dessas mulheres nada mais eram do que preces que mulheres faziam ao santo falando de amor. Seu primeiro contato na cidade será com Francisco, um rapaz de quem logo fica amigo e que resolve ajudá-lo a explorar comercialmente o seu dom da escuta, promovendo casamentos e outras artimanhas amorosas. Antes parada no tempo, a cidade aos poucos volta à vida, à medida que vai sendo tomada por fiéis de todos os cantos, encantados pelo poder inaudito de Samuel. Em meio a esse tumulto, Samuel ainda vai se apaixonar por uma voz misteriosa que se destaca entre tantas vozes de mulheres que ecoam em sua cabeça. Gente, esse livro, bom, as pessoas gostam muito, eu só vejo relatos assim, com muitos elogios, que é um livro muito bom, que é um livro ao mesmo tempo muito divertido, que traz questões muito importantes. Então a minha expectativa para A Cabeça do Santo está bem alta. Ele é publicado pelo selo da Companhia das Letras mesmo. Gente! Meu Deus! Eu não tinha percebido isso, Brasil! Olha aqui! Uma foto do sertão, uma partezinha, né? Gente, ele na verdade é uma capa. Eu amei. Olha que lindo, gente. Eu não tinha percebido que era assim. Nossa, olha se essa é só a capa do livro, que coisa maravilhosa. Gente, que lindo. É como se fosse uma jaqueta, né? A capa, na verdade, acaba sendo uma jaqueta que envolve a foto do sertão. Nossa, que bonito, gente. Que lindo! Ó, tem uma foto da Socorro aqui. Aspas. O primeiro romance de Socorro Acioli é uma festa, um divertido exercício de imaginação, partindo de uma ideia que parece roubada aos melhores sonhos de Gabriel Garcia Marques e desenvolvendo-a até o final com elegância e maestria. José Eduardo Agualusa. Gente, eu amei, meu Deus do céu. Não, sério, eu tô esperando, uma expectativa alta. Alguém aqui já leu esse livro? Me conta, você gostou? Posso estar com a minha expectativa bem alta? E ele tem 168 páginas. O último pacote. Tem surpresinhas pra mim também, que eu não estava esperando, meu Deus. Eu estou passada. Eu recebi
Jorges, a edição comentada de Alexandre Dumas. E eu recebi a edição comentada de O Visconde de Bragelonne, gente. Também do Alexandre Dumas. Passada. E se não bastasse tudo isso... Olha isso aqui. Olha isso aqui, marcadores. Calma. Deixa eu... Tô passada. Vou começar por Jorges. Gente, eu estou passada. Gente, que coisa linda. Olha isso. Eu achei que ele era aquele pequenininho, sabe? Da Zahar. Clássicos da Zahar. Selo Zahar. Eu não achei que ele fosse grande assim. Nossa, gente, que coisa linda. Mas qual é a história de Jorges? Antes da fama literária, o Alexandre Dumas publicou, em 1843, o Jorges. Ele foi publicado antes dos livros famosos dele. É um romance com uma temática abolicionista e que traz como protagonista um homem que se alia aos escravizados nas Ilhas Maurício, até então uma colônia francesa. O Jorges, ele é um jovem audacioso, justo, honesto e que tem a gênese do espírito guerreiro e que traz um desejo de justiça e vingança contra os poderosos, que são ideias que a gente sabe que movem aí as sagas do Alexandre Dumas. Então, Jorges, agora numa edição comentada pelo Clássicos da Zahar, olha que coisa mais maravilhosa, gente. E não, isso aqui é incrível demais. Com tradução do Jorge Bastos, olha que coisa linda. Gente, essa edição tá muito maravilhosa. Eu tô boquiaberta, porque eu achava que ele ia ser pequenininho. Sabe aqueles clássicos da Zahar pequenos? E ele veio neste tamanhão todo aqui. Meu coração já não dá conta disso, gente. E aí, olha que fofo isso aqui. Um cartão do Alexandre Dumas, de Jorges. Pera. Ah, tem dois aqui. Ah! Olha aqui. Olha aqui. O Alexandre Dumas. Olha aqui. Devo ir até o fim. Tenho um preconceito a combater. Ele terá que acabar comigo ou eu o matarei. Alexandre Dumas, Jorges. Era uma vez uma ilha em que os escravos quiseram ser livres, e conseguiram. Esta ilha antigamente se chamava São Domingos, hoje se chama Haiti. Façamos como eles e seremos livres como eles. Também de Jorges. O jovem Aníbal, encorajado pelo pai, jurou ódio eterno a uma nação. O jovem Jorges, apesar do pai, jurou guerra mortal a um preconceito. Gente, que legal! E olha, cada um é uma ilustração diferente e tem o arroba das pessoas que fizeram. Essa aqui é da Amanda Lobos, arroba mais de um lobo. Esse aqui é do Jonathan Johncito Marques, arroba Johncito Ilustra. E esse aqui é da Penha, arroba da Penha aqui. Gente, que material maravilhoso, Companhia das Letras, muito obrigada. E ele tem 294 páginas. Alguém já leu Jorges? Alguém já gosta muito do Alexandre Dumas? Me conta. E eu recebi, assim, eu tô passada, é também uma edição comentada de O Visconde de Bragelonne, Louis de La Vallière. E ele é a última parte da história dos Três Mosqueteiros. E é a primeira vez que este livro está sendo traduzido, publicado aqui no Brasil, gente. Meu Deus do céu, que emoção! Cara, que edição linda! Nossa, as edições da Zahar são muito maravilhosas. Nossa, que coisa linda! Nesse segundo volume, Louise de La Vallière, considerada a verdadeira heroína dessa história e o grande amor de Raoul, rouba a cena numa trama de intrigas, amores e busca pelo poder na corte de Luís XIV. Apaixonada pelo rei, os encontros e desencontros entre Louise e o rei Luís XIV encenam disputas de poder e ambição que nos mostram o quanto as paixões impactam nos bastidores políticos e militares da França. Então, é um livro que traz, na verdade, todo um poder feminino construído pelo Alexandre Dumas. Ele faz isso de uma forma grandiosa com a Louise de La Vallière aqui, mostrando o poder feminino, a força feminina, numa época dominada pelo poder dos homens. Gente, olha que coisa linda! Meu Deus do céu! Oh my God! Gente, que bonito! Com tradução do Jorge Bastos. Gente, eu estou encantada! Que coisa linda, gente! E ó... amo! Tem aqui, ó, eles são marca-páginas magnéticos. Aí tem aqui atrás o Visconde de Bragelonne, Louis de La Vallière e o Homem da Máscara de Ferro. Gente, eu tô passada, que coisa linda!
Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa! Gente, ai, obrigada, Companhia das Letras. Meu Deus, gente, eu tô impactada com esses 2 livros da Zahar, fiquei muito impactada mesmo. E ele tem 614 páginas. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, por favor, me deixe um like, gente. É me dando um like que o YouTube entende que meu conteúdo é relevante, que ele entrega meu conteúdo pra outras pessoas. Me conta o que vocês já leram, o que vocês gostaram, o que vocês querem ler, enfim. E lembrando que na descrição do vídeo tem o meu link da Amazon com todos os livros que eu mostrei aqui pra vocês. Vocês me ajudam pra caramba quando usam o meu link da Amazon. Bom, é isso. Obrigada, um beijo e até o próximo livro.